Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do jogo aberto aí, falando tudo sobre o Flamengo, né? Falando um pouco sobre o jogo aí entre Flamengo e Palmeiras, também falar um pouco sobre o mercado da bola do Flamengo, jogadores que estão saindo, jogadores que estão chegando. Então assista ao final e não perca nada nesse vídeo. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Flamengo e Palmeiras 1 a 1, pode ser? Um pouquinho. Não vamos jogo falar em que mais de... o Abel reclamou bastante do VAR, hein? O Abel reclamou do VAR? Ah, vá. Esse foi o terceiro confronto entre Flamengo e Palmeiras no intervalo de 11 dias. Nas duas últimas partidas, pelas oitavas da Copa do Brasil, uma vitória para cada lado, melhor para o Flamengo, que conquistou a vaga para as quartas. A torcida rubro-negra aproveitou para provocar. No Campeonato Brasileiro, o clima também era de decisão. Muita rivalidade. Os goleiros não tiveram vida fácil. O Palmeiras foi para cima logo no primeiro minuto com Flaco Lopes. Aí Giai parou em Rossi. Maurício quase completou. Na sequência, o Everton é quem foi exigido, na tentativa de Cebolinha. Logo depois disso, o atacante sentiu dores na perna esquerda e aos 11 minutos precisou ser substituído por Luiz Araújo. A gente teve uma lesão do Everton Cebolinha no tornozelo esquerdo, com uma suspeita de uma lesão do tendão de Aquiles, e exatamente por esse motivo que ele foi para o hospital fazer exame para a gente confirmar ou não essa hipótese. Cebolinha não joga mais em 2024. Voltando para o campo e bola, o Flamengo tinha mais a posse e colocava pressão. Nesse cruzamento de Gerson para Pedro, o camisa 9 quase abriu o placar, mas o Everton estava lá. E essa arrancada de Arrascaeta, depois de bom lançamento de Luiz Araújo, o Everton fez mais um milagre. A superioridade do Flamengo não se traduzia em bola na rede. Então o Palmeiras investiu no ponto forte, a bola parada. Falta cobrada pelo lado direito, Gustavo Gomes cabeceou, Rossi defendeu. Na sobra, Flaco Lopes colocou na rede. O VAR foi acionado. Parece até replay do jogo passado pela Copa do Brasil, né, Flaco? Dessa vez, gol anulado por impedimento de Gustavo Gomes. Quando fizemos um golo que estava anulado, infelizmente tem sido sempre por pequenos detalhes. Volto a dizer, eu não acredito nem confio nas linhas do VAR, não acredito nem confio nas televisões. Enquanto não comprarem os aparelhos que são fidedignos e necessários, eu não acredito. Acho que já disse isso no início da conferência. É arcaico. A tecnologia que o futebol brasileiro usa é arcaica. O Palmeiras fechou o primeiro tempo se entregando mais. Tanto que na segunda etapa, Rossi já começou evitando o que seria o gol de Maurício. E na sequência, pegou o chute de Lázaro. Até que Arrascaeta construiu boa jogada. Achou De La Cruz, que passou para Gerson. O volante cruzou rasteiro para o uruguaio girar e colocar no gol. A bola ainda desviou em Vanderlan. 1 a 0 Flamengo. Nesse momento do jogo, o time carioca assumia a liderança do Brasileirão, mas o Palmeiras não desistiu e no fim arrancou o empate. Cobrança de escanteio de Rafael Veiga. Rômulo ficou com a bola e mandou para a área. Rony de cabeça obrigou Rossi a fazer essa defesa. No rebote, o menino Luigi completou, deixando tudo igual no Maracanã. O primeiro gol dele como profissional. Sem dúvida nenhuma que somos a equipa que mais promove e valoriza o trabalho da formação, sendo que também somos obrigados a ganhar. Mais 7 minutos de acréscimos, o placar não foi alterado. Só que Abel Ferreira ganhou um problema, já que Murilo foi expulso pelo segundo cartão, depois de falta em Luiz Araújo. No lado do Flamengo, o problema foi com Vinha. O lateral deixou o campo mancando e com dores no joelho. E o Matias Vina, depois daquela entrada, ele teve um entorse no joelho e também existe uma suspeita
uma possível, né, hipótese de uma lesão ligamentar, então ele também está indo agora ali para a gente fazer exames complementares e confirmar isso ou não. Mais tarde foi confirmada a lesão ligamentar no joelho do lateral esquerdo, que assim como Cebolinha vai passar por cirurgia e a tendência é que também fique fora da temporada. O Flamengo terminou em terceiro na tabela com 41 pontos e o Palmeiras fecha o G4 com 38. Abel Ferreira voltou a reclamar da arbitragem. Ficou bastante irritado com essa falta de Pulgar em Richard Rios no primeiro tempo. Eu não consegui entender como é que o jogador do Botafogo é expulso na Copa do Brasil e hoje o jogador do Flamengo não é expulso. O meu copo d'água já transbordou, já enchi o saco, não é? Não entendo como é que, com acesso a todas essas imagens, não se tomam decisões. Eu tenho medo do ambiente que condiciona e influencia os árbitros. Olha, no Palmeiras, em casa do Palmeiras, eu não noto isso. Em casa do Palmeiras, eles apitam de forma tranquila. Não é? Até sacanagem conseguem fazer com o treinador do Palmeiras. Será que é o Maracanã que os condiciona? Será que é o público que os condiciona? Duas equipes de altíssimo nível, em alguns momentos tu vai estar dominando, em alguns momentos controlando. Nós tivemos um grande jogo hoje. São situações diferentes, 220 minutos nós classificamos. E aqui hoje tu sai com o Everton, e aí eu sei da qualidade, sendo o melhor jogador em campo e fazendo duas extraordinárias defesas. Eu não vou deixar me levar por uma situação de que é parecido com as Olimpíadas. Só tem valor quem tem medalha. Para o técnico vale. Os atletas sabem que eu me orgulho do desempenho hoje. Da Copa do Brasil para o brasileiro e do brasileiro para a Libertadores. O Palmeiras volta a jogar no Rio de Janeiro na quarta-feira. Visita o Botafogo no Newton Santos pelas oitavas do torneio internacional. Já o Flamengo joga na quinta pela Liberta contra o Bolívar, aqui no Maracanã. O Flamengo, ele está nas 3 competições na parte de cima. Primeiro, a gente começa a pensar no jogo e projetar todo aquele jogo de enfrentamento que a gente tem contra o Bolívar. Isso, nessa sequência de trabalho, a gente nos vê, vamos ver os atletas que também machucados, disponíveis, esse processo todo de recuperação. Os desafios estão aí pela frente e nós vamos encará-los como sempre fazemos. Eu sei que toda a gente quer que o Palmeiras entre em crise, eu entendo isso. São muitos anos seguidos a ganhar, muitos anos seguidos a vender jogadores, muitos anos seguidos a ganhar títulos. Batemos o recorde sócio-avante e somos das equipas que mais é seguida. Enfim, uma série de... Eu sei que isso incomoda muita gente. Ainda hoje, claro, vamos mostrar o gol anulado outra vez do Flaco Lopes. 2 gols anulados no intervalo de 5 dias, hein? 5 dias, né? Vamos falar desse pedido, reclamação. Por que o Pulgar não foi expulso? O Abel falou na coletiva, o Gregory do Botafogo foi. E agora não, os critérios, não é? Isso tudo a gente vai discutir, mas antes eu quero falar do jogo. Por quê? 2 confrontos de Copa do Brasil, num 2-0 para o Flamengo, no outro 1-0 para o Palmeiras, jogo quente, tenso no Allianz Parque. E agora, no Maracanã, uma partida bem movimentada, posses de bola praticamente iguais, chances para os 2 lados, momentos em que o Flamengo apareceu, o Palmeiras também. Um jogo em que o empate não foi tão terrível pelo que foi apresentado, mas fica aquele gostinho pro Abel Ferreira de por que não vencer? Tá vendo, Leirão, como o futebol é bom com você? Tá vendo? Por quê? Tá vendo? Por quê? Futebol é bom. O dos outros Tá eu desenrolo, tudo. Tudo tá que é vendo? dos outros, Isso aí, ó, olha. como é que o futebol eu é vou bom. bem, agora o meu. Aí como é que é gostosinho acompanhar a rodada aí, tá vendo? Sofreu com o teu Inter, a gente viu um grande jogo. São Ainda duas bem que foi grandes... antes do Inter, né? Você vê um grande jogo de 2 grandes equipes do futebol brasileiro. Chovendo uma olhada, a gente falar de questão de elenco, orçamento, né, folha salarial e tal. Você vê que os 2 times foram francos dentro do jogo. Jogo Flamengo, aberto? Jogo aberto. O Tite falou ali em eficácia, como diz o Abel Ferreira, né? O Flamengo poderia ter ampliado o placar, teve oportunidades. O Everton fez uma boa partida. Aliás, voltou a ser um goleiro de segurança, voltou a confiança que em algum momento levou para a seleção brasileira. No segundo tempo, o Palmeiras começou melhor, teve oportunidade. Eu acho que o resultado está de bom tamanho. Falando em reclamação com a arbitragem, o Fluminense ficou na bronca, hein? O Vasco ganhou o clássico. Ontem a gente trouxe a informação em primeira mão que o Flamengo recebeu uma proposta milionária para vender o lateral direito Wesley, proposta feita pela Atalanta, clube da Itália. 15 milhões de euros de maneira fixa e mais 5 milhões de euros em bonificação.
Nas últimas horas, a diretoria do Flamengo recebeu a seguinte informação: a Atalanta topa fazer 16 milhões de euros de maneira fixa e mais 4 milhões de euros em bonificação. Beleza, o valor total continua o mesmo, 20 milhões. Só que o Flamengo, com essa segunda proposta que a Atalanta topa fazer, o Flamengo ganha mais 1 milhão de euros de maneira fixa. Sendo que a informação que eu tenho é que os 4 milhões de euros em bonificação são bonificações fáceis, metas fáceis de serem batidas. Eu vou ler exatamente o que uma pessoa da diretoria do Flamengo me disse. Eu perguntei, beleza, mas os bônus de 4 milhões de euros são em cima de quê? Número de jogos? A pessoa respondeu, são fáceis. Aí eu falei, tipo o quê? Aí o diretor do Flamengo foi e respondeu, classificação, Europa League, jogos, etc. É isso, são metas fáceis de serem batidas. Então o Flamengo agora tem uma proposta melhor ainda da Atalanta. A verdade é essa. E aí, o Flamengo quer fazer? Sim, o Flamengo topa vender o Wesley por essa proposta realizada pela Atalanta. Inclusive, mais uma informação, a Atalanta quer muito o Wesley, muito mesmo. Entende que o Wesley se encaixa perfeitamente ao estilo de jogo praticado atualmente pelo clube italiano, pelo treinador que comanda a equipe italiana. Por quê? Joga muito com alas. A Atalanta quer muito Wesley. A questão é o seguinte, eu falei no vídeo anterior e vou falar novamente aqui para a audiência rotativa. Quem trouxe a proposta para o Flamengo foi um empresário que tem uma ótima entrada no clube italiano. A proposta chegou, o Flamengo recebeu, inclusive os empresários oficiais de Wesley ficaram sabendo através da imprensa, no caso, Vene Casagrande, da proposta. Depois que nós vazamos a informação, o Flamengo correu para ligar para os empresários oficiais de Wesley para comunicá-los da proposta. Isso seria feito após o jogo de logo mais contra o Palmeiras. Como vazou, o Flamengo teve que ligar para eles, inclusive um dos empresários é o Sávio, ex-jogador, que jogou com a camisa do Flamengo, inclusive, ele foi comunicado da proposta. O que pode travar a negociação? Como a proposta chegou ao Flamengo através de um outro empresário, agora eles precisam chegar a um acordo com os representantes oficiais de Wesley, porque depende da autorização deles. E muita gente me questionou, eu acabei não mencionando no último vídeo, mas eu mencionei nas outras redes sociais, no Twitter e também no Instagram, que o Flamengo não é dono de 100% dos direitos econômicos de Wesley. O Flamengo era dono de 70%, aí na renovação em julho, o Flamengo comprou mais 20% de Wesley por 6 milhões de reais. Hoje o Flamengo é dono de 90% dos direitos econômicos do atleta e 10% pertence ao próprio jogador, aos empresários, enfim. Então o Flamengo é dono de 90% dos direitos econômicos do jogador. Mesmo assim, a proposta de 16 milhões de euros de maneira fixa e mais 4 através de bonificação é uma proposta maravilhosa e o Flamengo quer vender. E vai se reunir com os empresários oficiais do Wesley para definir essa situação. A informação que eu tenho é, o Wesley topa aí, aceita a proposta, já está ciente do interesse da Atalanta e ele quer sim se transferir. O Wesley topa, o Flamengo topa. Agora é chegar a um acordo com todas as pessoas envolvidas nessa situação. Então é uma proposta maravilhosa, o Flamengo quer fazer, entende que, mesmo tendo dificuldades para buscar um outro jogador, mas a proposta é praticamente irrecusável, e aí o Flamengo, entre aspas, vai correr atrás de uma contratação para a reposição de Wesley, porque precisa, não dá para ficar apenas com Varela, obviamente, mas o Flamengo entende que essa proposta é irrecusável e quer sim fazer a venda por esses valores oferecidos pela equipe italiana. Em paralelo, o Flamengo tenta reforçar o elenco. O Flamengo tentou o Claudinho, inclusive chegou a um acordo com o Claudinho, preparou todo o anúncio, teve tudo preparado para poder anunciar o jogador, mas o Zenit voltou atrás e dificultou a vida do Flamengo e não quer fazer a venda de Claudinho para o Flamengo. Então o Flamengo, ciente que a janela de transferência está chegando cada vez mais perto do fim, está correndo atrás de outros jogadores. E o GE publicou primeiramente, nós confirmamos, que o Flamengo fez uma proposta pelo meia argentino de 21 anos,
Carlos Alcaraz, tá bom? Ele atualmente pertence ao Southampton, da Inglaterra. Para quem não se lembra dele, perdão pessoal, para quem não se lembra dele, cria do Racing, da Argentina, chegou ao Southampton em 2022, em 2023 teve uma passagem pela Juventus da Itália, por empréstimo, e agora retornou ao Southampton e o Flamengo ofereceu 18 milhões de euros, cerca de 110 milhões de reais, pela contratação desse meia argentino de apenas 21 anos. Então, a proposta está na mesa, o Flamengo está tentando a contratação desse atleta para reforçar o elenco rubro-negro. O Flamengo entende que esse jogador poderia fazer várias funções no meio de campo do Flamengo, enfim, poderia ser uma reposição imediata ao Gerson ou ao próprio Arrascaeta, então o Flamengo tentando a contratação desse jogador. Então o Flamengo desistiu do Claudinho, não é que desistiu do Claudinho, mas o Flamengo entende que a situação se tornou praticamente impossível do jogador ser contratado, porque o Zenit não abre mão do atleta e não vai abrir mão. O Flamengo sabe como são os russos. Não é jogada de marketing para o Flamengo chegar e oferecer mais. Não. Beleza, se o Flamengo topar a forma de pagamento que o Zenit pede, beleza, o Zenit pode topar fazer a venda. Mas aí se topar, aí o Zenit vai e faz mais um pedido, mais uma exigência, aí vai ficar nessa. Igual foi com o Endel em outra janela de transferência, com o próprio Claudinho em outra janela de transferência. Não dá. Então o Flamengo, de fato, na minha opinião, está certo sim em correr atrás de outro jogador, já que o Claudinho, pelo visto, se tornou algo extremamente difícil, quase impossível, segundo palavras de pessoas do Flamengo. Então, hoje... Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? O mercado da bola do Flamengo está aí a todo vapor, né? O Flamengo vai vender a Wesley, né? Já o jogador entrou em acordo com o time, a Atalanta também entrou em acordo com o Flamengo. Então os três envolvidos aí estão em acordo, né? Tanto em salário como em tempo e também em valor, né? Da proposta. Então o Flamengo vai vender o Wesley, né? E esse dinheiro aí que vai entrar em caixa, né? Que é mais de 100 milhões de reais, pode investir nesse jogador que o Flamengo está tentando comprar, que fez uma proposta aí de 100 milhões, né? Que é o Alcaraz, né? Um meia aí que vem para ajudar o Mengão, né? Um meia joga muito bem, joga em várias posições, um jogador rápido. O Flamengo está precisando de jogadores nesse momento, assim também como está precisando de jogador com ponta, né? Visto que Cebolinha se machucou, né? E só volta próximo ano, na próxima temporada. Ele vai fazer uma cirurgia aí e não vai jogar mais esse ano. Então o Flamengo precisa urgentemente de um jogador nessa ponta, visto que Bruno Henrique também ainda não se recuperou e vem se machucando muito, né? Então não é um jogador confiável para contar sempre nas partidas. Então é isso, o Flamengo precisa urgentemente atrás de reforços e estar fazendo isso, né? Não tá perdendo tempo e tá correndo atrás dos reforços. Qual a sua opinião, torcedor? Deixe pra gente aqui sua opinião, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.